Muito bem, então, depois desse bate-papo aí, bem descontraído, vamos agradecer à espiritualidade, ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por contarmos com essa proteção. Pedimos pelas irmãs, pelos irmãos que não puderam comparecer hoje, que também sejam envolvidos por essas vibrações e queremos aproveitar ao máximo do aprendizado desta ocasião. Em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja. Muito bem, então, como sempre fazemos, queríamos que o nosso palestrante, Silvio, que é integrante também do nosso grupo, antes de ele entrar no tema, ele fizesse uma pequena apresentação da. Não combinei nada com o Silvio. Então, Silvio, assim, você puder falar da tua vida no movimento espírita, ou até mesmo se quiser colocar alguma coisa da tua vida pessoal também, mas o importante é destacar a tua experiência, a tua vivência aí, para que o pessoal que não te conhece ainda saber de onde você vem e tal, é a tua chegada aqui no grupo. E depois você fica à vontade aí para iniciar o tema. Ok, posso iniciar então? Boa noite a todas, a todos. É uma missão difícil, né? É uma alegria e ao mesmo tempo é uma missão bastante séria a gente falar sobre um assunto tão assim que é um assunto vasto, doutrina espírita, e e não, talvez nem me sinta tão preparado para isso, mas vou tentar trocar umas ideias com vocês, né? Vou tentar discutir um pouquinho, bater um papo, mas é porque também eu conheço o Raul há muito tempo, né, Raul? A gente se conhece já há bastante tempo e essa trajetória que a gente trilhou junto aí faz parte dessa, vamos dizer assim, desse preâmbulo, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e vim para cá com 15 anos de idade e aqui logo meus pais são espíritas, né? Então a gente costuma dizer uma expressão um pouco não é mais é inabitual hoje falar espírita de berço. Então eu já nasci num lar espírita, né? Meus pais evangelizavam, tinham funções no centro espírita, no movimento federativo. Então, quando eu cheguei aqui com 15 anos, eu já era egresso lá da infância, da pré-juventude no Rio Grande do Sul. E aqui nós nos vinculamos ali por questões de proximidade da nossa casa, quando a gente veio morar aqui, a gente se vinculou ali ao Centro Espírita Seara do Amor. Mas logo a gente acabou, principalmente nós, né, os filhos, que eu e mais 4 filhos, né, principalmente os homens, 3 homens, nós estávamos mais ligados ao movimento espírita juvenil, as irmãs também, acho que tu conheceu, né, Raul, as minhas irmãs no movimento juvenil, né, mas Sim. logo depois elas já foram para a universidade, aí saíram, nós ainda estávamos aí fazendo ensino médio e tal, o segundo grau, e fomos ali para o Amor e Humildade do Apóstolo. Foi ali onde a gente se conheceu, né, Raul? No Amor e Humildade do Apóstolo, então tinha uma juventude espírita que chegou ali a 70 jovens, né? E, enfim, a gente foi desenvolvendo atividades, logo a gente se vinculou à atividade federativa, no setor de juventude da Federação Espírita Catarinense, aí começamos a organizar juntos, né? Jovens de toda Santa Catarina, começamos a organizar as congesques, e, enfim, aí, paralelo a isso, veio minha formação profissional, veio outras atividades no movimento espírita, dos quais a gente colaborou junto com o Raul, junto com outros irmãos aí que foram egressos da Juventude Espírita também, na exposição doutrinária, e, enfim, aí foi. Mas eu sempre fiquei vinculado ao amor e humildade do apóstolo, né?
Depois, profissionalmente, eu acabei, e também minha formação na pós-graduação me afastou um pouco dessas atividades. Aí eu acabei depois não me desiludindo, mas eu achei que o centro espírita não estava abrindo tanto as portas para a gente, assim, para mim, né? Eu achava assim que eu não consegui ver uma renovação no movimento espírita e acabei trilhando por outros caminhos, mas continuei vinculado lá. O Raul me botava nas palestras, sempre eu acabava sendo escalado na exposição da doutrinária. Até hoje eu faço palestras e já me vinculei a algumas casas espíritas. No Amor e Humildade, acho que eu voltei umas 4 vezes, né? Depois de sair naquela primeira etapa lá, que o Raul, inclusive, assumiu a Juventude Espírita no meu lugar, eu acabei voltando depois para o Amor e Humildade, acho que umas 3 vezes depois daquela, Raul. Umas 3 vezes eu acabei retornando à casa espírita, assim, até pedido, o pessoal pedia assim, Silvio, morreu a Juventude Espírita, tenta aí dar um ânimo. Na primeira vez que eu voltei, eu levei 14 sobrinhos para a Juventude Espírita. Aí, de repente, tinha 5 jovens, ficou com 20. Levei um monte de sobrinho, né? Aí tá, reanimamos, enfim, depois saí, voltei. Aí até depois da pandemia. Na pandemia eu me desliguei completamente das atividades e só fiquei fazendo palestras. Mas seria isso, acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? Isso. E sempre fazendo estudos, né, paralelos, estudos particulares, pessoais, sempre procurando ampliar o cabedal de conhecimento e claro que a gente tem, meu Deus, a gente tem que se sentir um pouco daquilo que o Sócrates falava, né? O Sócrates dizia, sei que nada sei, né? Não, ele não falou exatamente isso, mas era mais ou menos isso, né? A gente começa a estudar e cada vez começa a se sentir menor, porque a gente vê o caminhão de coisa que tem ainda para descobrir, para estudar, para perscrutar e não consegue, né? Então, somos eternos aprendizes. Não sei se seria isso, Raul. É mais ou menos por aí? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Ah, o teu currículo é vasto, com certeza faltou, mas vai do que você quer apresentar, tá ótimo. Eu sou um curioso da doutrina espírita. Acho que esse é um ponto importante, né? Sempre vou usar um termo, uma expressão da filosofia, né? Eu sou professor, né? Eu sou professor. Primeira, não sei se vale a formação profissional, eu sou professor formado em educação física e fiz meus estudos de pós-graduação em nível de mestrado, neurociências. No doutorado eu já fiz mais na minha área, em ciência do movimento humano. Voltei para a faculdade, fiz filosofia, terminei o curso e bacharelado, licenciatura, e vou usar uma expressão na filosofia que é muito interessante, que é a gente na filosofia costuma dizer assim, que o conhecimento, nossos estudos sempre tem que causar espanto. Eles usam muitos termos assim. Em filosofia, o conhecimento que tu aprende causar espanto, espanto no sentido bom, né? Aquele espanto de te dar um friozinho aqui na barriga, assim, de estar tendo prazer em cada vez conhecer mais coisas, e enquanto tiver assim, tá ótimo. Acho que tem que ser por aí. Me considero isso aí, um curioso, eterno curioso para aprender mais. É isso. Ok, muito bom. Então, o tema. Agora, o tema. Isso, isso. Então, a primeira vez que um centro espírita, que um grupo espírita me possibilita 1h15. O Raul falou, até 1h15. Então, assim, ó, é a primeira vez eu vou falar bastante. Eu já falo muito, vocês já viram, né, pelas reuniões que eu falo bastante. E é porque, assim, a encarnação ela é pequena, gente. E como eu tenho muita coisa para pagar, para purgar nesse planeta, eu acho que falando eu estou ensinando, falando eu estou conversando, discutindo com as pessoas, então eu estou pensando que está ajudando, né? Então, quando não estiver ajudando, vocês falem aí. Mas como o Raul me deu bastante tempo, vamos começar do início, né, Raul? No início, Deus criou o céu e a terra, é por aí, né? Não, vamos fazer uma abordagem assim. Eu vou tentar pensar alguns assuntos interessantes desse capítulo 10. Eu até conversei com o Raul antes, né, no privado, uns dias antes, dizendo que, como agora eu estou no grupo, eu percebi que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e que, obviamente, não chegamos nessa parte ainda, né? Mas ele pediu para não, mantenha que isso depois vai ser útil, caso a gente
vai ter elementos para discutir quando chegarmos lá, né? Então, eu vou tentar pensar alguns assuntos interessantes que eu pude destacar nesse texto aqui, mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco essa ideia, a ideia desse capítulo, não só desse capítulo, mas a ideia da própria doutrina. Bom, eu costumo fazer uma brincadeira quando eu faço palestras, principalmente quando a gente fala assim sobre essas questões iniciais, sobre a importância da doutrina espírita. É, vocês imaginem vocês imaginem agora, não sei se vocês souberam, que até parece que o prazo era 2024 ou 2025, que a NASA ia instalar Wi-Fi na Lua. Não sei se vocês viram, internet na Lua. A NASA tinha assim, a meta de, no ano passado ou esse ano agora, instalar o Wi-Fi na Lua, né? Deixar lá instalado o Wi-Fi. Aí eu comecei a brincar dizendo assim: vocês imaginem que se no momento em que a gente criar essa possibilidade de intercâmbio, se houver de repente começa a entrar nas redes sociais, conseguimos criar redes sociais que envolvam outros planetas, habitantes de outros planetas. A gente, através de redes sociais, através desse Wi-Fi, a gente começa a ter contato, por exemplo, com os marcianos, ou então com os habitantes de Júpiter, os jupiterianos, né? Os habitantes de Júpiter. Vocês imaginem a surpresa nós conseguirmos conhecer um pouco mais a intimidade dos lares, da sociedade, das profissões, do modus operandi, do estilo de vida de famílias, de pessoas, como eles vivem. Vocês imaginem se a gente conseguisse criar uma rede, isso iria transformar a nossa visão de mundo, certo? Isso iria transformar a visão que a gente tem de mundo, isso iria alavancar para nós uma mudança que a gente chama uma mudança de paradigma, que iria revolucionar os nossos costumes. Porque no momento que a gente começa a descobrir, por exemplo, vocês percebem nas redes sociais agora, há um interesse muito grande, não sei se vocês já perceberam nas redes sociais, há um interesse muito grande pelo estilo de vida dos orientais. Agora, a gente até estava brincando dos doramas e tal, né? Mas se vocês perceberem como existem agora YouTubers e esses, né, gente fazendo live, pessoas interessadas no estilo de vida dos chineses, por exemplo, né, dos orientais ou dos indianos, e isso abre a nossa mente em relação a outros estilos de vida, né? Então vocês imaginem, coloquem isso daí e ampliem isso botem aí uma multiplicação em um número astronômico e pensem que o século XIX marcou uma revolução nos conhecimentos humanos com a codificação da doutrina espírita, porque até então ninguém conhecia o outro lado, vamos dizer assim, da maneira como Kardec trouxe, né? A vida espiritual, ela era restrita a círculos esotéricos, círculos iniciáticos, ou então assim, aqueles supostos médiuns, que não eram nem chamados de médiuns, né? Mas, enfim, pessoas que tinham contato, feiticeiras, mágicos, que tinham contato com outros planos, com outro plano, etc. E com o Kardec trouxe uma ideia revolucionária. A doutrina espírita ela é revolucionária, ela é uma mudança paradigmática na nossa história enquanto cultura. Por quê? Porque ela, de maneira objetiva, de maneira didática, racional, ela traz como vivem os espíritos, como enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Porque se vocês olharem nas obras básicas, os próprios espíritos que disseram para nós isso, né? Essa ciência é muito sui generis, a nossa ciência, a ciência espírita, é uma ciência única, porque não é uma ciência feita pelos homens, os homens apenas abrem as portas. Quem nos informou tudo foram os espíritos. Então, é um mundo espiritual que nos é aberto, que nos é ensinado pelos próprios espíritos, sobre as suas características, os seus costumes, o modo de vida, etc. Então, vejam que o Livro dos Espíritos marca essa abertura. E a segunda parte do Livro dos Espíritos, vocês sabem que o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? Das causas primeiras,
causas primárias do mundo espírita, do mundo espiritual, as leis morais e esperanças e consolações, é a quarta parte. A segunda, que é essa que a gente está quase terminando agora, né? Você já deve ter estudado todo o que veio antes, né? Você deve ter estudado, provavelmente. É, a segunda parte é a maior do livro dos Espíritos. Peguem lá para vocês verem a proporção. Ela tem mais da metade das questões. E por quê? Porque, de certa maneira, a teologia, a filosofia já havia tratado sobre Deus, sobre a criação, sobre a primeira parte. A terceira parte das leis morais também já, a própria filosofia já tinha exaustivamente, os filósofos já tinham trazido, desde Aristóteles, se fala na ética, nas virtudes, nas leis que regem os homens, etc. E a última parte das esperanças e consolações, muito já se falou sobre céu e inferno também, em termos de religião, teologia e filosofia mesmo, né? Mas sobre como funciona o mundo espiritual, isso não existia. E a segunda parte do Livro dos Espíritos traz exatamente isso. E corresponde a mais da metade do Livro dos Espíritos. Se vocês olharem lá, é a parte mais extensa. Bom, se vocês pegarem a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foram 501 questões, é maior ainda. Para vocês terem uma ideia, o primeiro Livro dos Espíritos, a primeira edição, que tem 501 questões, que essa foi a publicada em 1857, ela tem 3 partes. A primeira parte, ela é um todo, ela tem 2 capítulos, se não me engano, ali, sobre a criação e Deus, criação, e depois ela praticamente trata do homem, do mundo corporal, depois vai para o mundo espiritual e só para lá nas leis morais, lá quase na questão 300. Então vejam que ela era maior ainda na primeira edição, né? Então vejam que essa ideia de que a grande sacada do Kardec foi trazer, em termos práticos, objetivos, diretos, um conteúdo do qual ninguém tinha conhecimento. E para vocês terem uma ideia como era importante essa parte, na primeira edição do Livro dos Espíritos, tem uma partezinha ali que fala sobre a mediunidade, sobre os tipos de médiums e tal. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos resultou no segundo livro, que até a gente já conversou um outro dia aqui, né? Resultou no segundo livro, no Livro dos Médiuns, para vocês terem uma ideia, para ver como era importante caracterizar bem a vida no mundo espiritual. Então vejam como essa segunda parte ela absorve grande parte do conteúdo espírita depois, na codificação. Era o grande interesse das pessoas, e o Kardec tinha essa grande preocupação, né? E aí, esse nosso capítulo aqui, ele é quase o último, né, dessa segunda parte. O capítulo 10, ele praticamente encerra o conteúdo dessa vida no mundo espiritual. Depois ali, o capítulo 11, que encerra a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre os 3 reinos, né? Sobre os 3 reinos. Que, claro, que a gente se pensar, né, pessoal, todas as 4 partes falam sobre o mundo espiritual, né? Mas eu digo que a segunda parte ela traz em detalhes como é que é a vida no mundo. É um estudo sociológico, vamos dizer assim, um estudo socioantropológico de como vivem os espíritos, né? É como se nós pegássemos uma sociedade, vamos dizer lá, os antropólogos lá irem numa tribo indígena e estudar a fundo como é que funcionam os costumes, os hábitos, como pensam e tal, enfim, as relações, é assim que funciona, é assim que nós temos que tratar a doutrina espírita, especificamente a segunda parte. Então, essa é mais ou menos uma ideia que eu gostaria de trazer para vocês, né? Que foi se nós pensarmos que a doutrina espírita vem responder às 3 grandes questões que nós, ao longo, praticamente elas são estruturantes na cultura humana, né? E principalmente na filosofia e também na própria doutrina espírita, né? Quem eu sou, né? De onde eu venho e para onde eu vou. Essas 3 questões, elas são lapidares, né? Elas são
seminais, vamos dizer assim. Elas são o início de toda uma reflexão acerca da nossa vida, acerca do homem. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde vou. Vocês imaginem hoje vocês tentarem explicar ou pensar em responder essas perguntas: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Vocês pensem em respondam, tentem responder essas questões sem recorrer à doutrina espírita. Para nós espíritas é impossível, né? Enfim, é nesse ponto que eu quero destacar para vocês a importância que tem não apenas a doutrina espírita, mas essa segunda parte do livro dos espíritos, né? Enfim, nós hoje não conseguiríamos olhar internamente para dentro de nós, fazer uma autoanálise, tentar responder sobre questões fundamentais da nossa vida sem sem esses parâmetros, sem os parâmetros que estão expostos, escancarados aqui nessa, nessa segunda parte. E onde entra o capítulo 10, vamos dizer assim? Bom, vocês já como já estudaram todas as partes que antecedem, vocês já viram como é que vivem os espíritos, vocês já viram como é que se prepara uma encarnação, como é que se reencarna, como é que se desprende do corpo, como é que vivem o próprio. Tem até capítulo ali que mostra como é que o espírito se desdobra, como é que é a vida do encarnado no mundo espiritual, tem tudo isso. Mas essa questão das ocupações e missões dos espíritos, eu acho que ela é importante, porque ela traz, olha, gente, ela traz conceitos muito interessantes, tá? Eu destaquei alguns aqui e quero dizer para vocês, vamos ver se não me fugiu nada, em relação a essa primeira partezinha aqui é, que eu queria, esse introitozinho, né? Que eu queria indicar, mas eu acho que é isso. Então, se nós pensarmos assim, vamos dizer, o que a gente poderia trazer de conceitos estruturantes desse capítulo, que minha percepção, é claro que a minha leitura desse capítulo, óbvio que a gente, depois de ler uma vez, estudar e tal, o Divaldo diz que quando começou a estudar a doutrina espírita, os espíritos, foi Divaldo, né? Foi Divaldo ou foi Chico? Acho que foi Divaldo, né? Que falou isso, que os espíritos diziam, não, tu quer desenvolver, tu quer estudar a doutrina, começa pelo livro dos espíritos. Livro dos espíritos, até agora qual o livro? Não, agora estudo o livro dos espíritos. Acho que foi Divaldo, né? Se não, acho que foi Divaldo Franco. E então, ou seja, a gente pode ler o livro dos espíritos 10 vezes. Cada vez que nós retomarmos o estudo, nós vamos estar mais maduros, vamos ter outra cabeça, vamos ter conceitos mais elaborados, vamos compreender coisas que tinham passado, enfim. Então, essa é a minha leitura desse capítulo, né? Isso tem que ficar claro. Primeiro ponto que eu acho muito interessante, né? Que é um paradigma diferente em relação ao nosso, porque aqui, sujeitos à carne, ao corpo, sujeitos à matéria, nós temos quando nós submergimos, né, na encarnação e quando nós estamos, vamos dizer assim, limitados por um corpo, nós sofremos uma série de alterações. Nosso espírito, além de esquecer, nós também nós estamos sujeitos a leis específicas, né, que regem a vivência no corpo. Por exemplo, nós temos, então, durante o nosso dia, nós temos, então, o período que obrigatoriamente é o período de descanso, né, o período que obrigatoriamente é o período das refeições, ou de lidar com as nossas necessidades fundamentais, básicas. Nós temos os nossos horários de trabalho e poderíamos. Tem pessoas que vivem assim, né? Tem pessoas que dormem, se alimentam, dão conta das suas necessidades e trabalham. Vamos colocar assim que a própria Joana de Ângeles já classificou esses homens, essas pessoas, como sendo aqueles seres reativos, né? Reativos, ou seja, vivem
sem ter muita clareza do que fazem nessa vida, né? E ela classifica aqueles outros que já pensam em mais coisas, já procuram outros objetivos, já buscam outros desafios, já procuram estudar, já procuram se conhecer, etc. E fazem outras coisas, como, ou seja, que tomam mais tomam o pé da sua encarnação e procuram mais, além de só da sobrevivência. A Joana chama de seres psicológicos, né? Os reativos, homens reativos e os homens psicológicos. Isso é uma classificação da Joana. Mas, se nós pensarmos que nós aqui estamos sujeitos a essas limitações, obrigatoriamente nós temos que dormir, nós temos que comer, nós temos que descansar, e também nosso momento de lazer, etc. Né? Mas aí vem um conceito na primeira questão ali, na 558, de ocupações e missões de espíritos, que é o conceito de ocupação contínua. O espírito não precisa se alimentar, o espírito não precisa dormir, certo? Ou seja, o espírito não estando sujeito à matéria, às limitações da matéria, ele apenas pode dedicar-se ao trabalho, ao seu aprendizado, certo? A desenvolver tarefas do seu próprio crescimento. E então vamos eliminar, e existia um mito que antigamente se falava muito, que era mais comum antes, hoje está mais aberto esse conceito, de que a evolução só se dava no plano material, né? E não, o espírito evolui no plano espiritual também, né? Então, o espírito aprende no plano espiritual, o espírito trabalha no plano espiritual, e o espírito não precisa se alimentar no plano espiritual, o espírito não precisa dormir no plano espiritual. Ah, mas aí vocês vão lembrar, assim, não, Silvio, lá no nosso lar, o André Luiz tinha que dormir. Ah, porque lá tem refeição. Tem, claro que tem. Mas não necessita, não precisa. Depende, vamos dizer assim, da situação em que o espírito desencarne, ele vai estar mais ou menos dependente desses limites, que na verdade não são uma limitação do ser, são um condicionamento ao qual o espírito ainda não venceu, não se desligou, um condicionamento relacionado à sua vida material, do qual ele abandonou depois do desencarne. Então, eu já queria lançar um conceito aqui para nós, de justamente um conceito para mim que é fundamental nesse capítulo aqui, que é eu já mencionava isso, e o Manuel Filomeno de Miranda corroborou a minha tese, que morrer não significa desencarnar. Tu pode morrer, tu vai atravessar, o túmulo é uma alfândega, etc., mas não significa que tu está desencarnado. O próprio Manuel Filomeno de Miranda, nesse livrinho aqui, ó, no rumo do mundo de regeneração, ele fala, acho que é lá no capítulo, quem tem esse livro pode buscar lá, depois lá no capítulo 6, aclarando acontecimentos. Chega um momento bem no final que ele diz, morrer não significa desencarnar. Por quê? Porque o espírito, e eu me incluo, né? Incluo todos nós, mais ou menos, em maior ou menor grau, cada um de nós, né? Isso é de fora o íntimo, ninguém pode julgar ninguém. Mas, dependendo do nosso apego às questões materiais, nós vamos criar uma maior ou uma menor dependência desses hábitos materiais, da lida com a matéria, ou seja, de tudo que diz respeito ao que é físico, ao que nos circunda imediatamente, certo? Dito isso, nós já sabemos que ao desencarnar, nós vamos simplesmente dar continuidade à nossa vida aqui, né? E isso naturalmente vai ser uma constância no mundo espiritual. Se nós estávamos muito apegados às atividades sexuais, ou éramos glutões, gostávamos de uma boa alimentação, ou tínhamos um vício, seja qual for um vício, éramos viciados, ou drogas ilícitas, ou bebida, ou fumo,
qualquer hábito, ou se nós éramos muito apegados ao dinheiro, ou se nós tínhamos um apego, éramos muito avaros, né? Não há outro remédio, nós vamos desencarnar e vamos continuar com esses comportamentos. É, lembram e com as consequências desses comportamentos que tínhamos aqui, né? E isso é o que nos limita no mundo espiritual. Mas, então, tu desencarna e tu desencarna exatamente com a medida daquilo que tu fazia aqui. Tu vai ter necessidades. Bom, vamos pensar. A gente viaja para um outro país distante, Tibete. Vamos colocar assim, Tibete. Tu vai lá para o Tibete, onde não tem nada. A cultura é completamente diferente, a alimentação é completamente diferente, os hábitos são completamente diferentes. Tu vai sentir as necessidades que tu sentir lá, não deixa de ser uma relação, mais ou menos uma correlação com o que vai acontecer quando tu desencarnar. Tu vai chegar lá, tu vai sentir necessidades as quais tu tinha aqui. Só que tem necessidades que elas se tornam aqui em vida condicionamentos muito sérios, condicionamentos que determinam nossos comportamentos, né? Comportamentos às vezes de uma vida inteira, né? E isso vai fazer com que nós cheguemos lá e justamente precisemos atender a necessidades que eventualmente não precisaríamos atentar, que é fome, sede, etc. Então, esse é um conceito valioso para nós não percamos de vista. Quanto mais nós vivemos a vida do espírito encarnados, vamos dizer assim, ó, quanto maior for o grau de desencarnação que cultivarmos ainda encarnados, ainda vivos, quanto mais nós morrermos encarnados, vamos dizer assim, quanto mais nós cultivarmos hábitos de desencarnados, no sentido de descondicionar de hábitos materiais, mais nós vamos chegar lá e poder estar, como diz essa resposta aqui, ó, a vida espírita é uma ocupação contínua. E isso não tem nada de penoso, gente. É o que diz aqui. Não tem nada de penosa, porque a gente está muito cristalizado nos nossos condicionamentos, certo? É como a gente dizer hoje em dia para alguém: olha, tu não precisa comer carne, vamos dizer assim, tu pode substituir por outro tipo de proteína, ainda mais na minha idade, 60 anos. Eu não preciso necessariamente ter hábitos carnívoros. Eu posso substituir grande parte da minha alimentação. Ah, pô, mas para aí, né? De vez em quando, pô, aquele churrasquinho. Imagina, eu sou gaúcha, toda semana tinha churrascada, né, no Rio Grande do Sul, né? Até meus 15 anos era toda semana churrasco na casa da avó, do vô, do tio, do não sei quem, tal, da festa. Então, veja, é nós que criamos esses condicionamentos, não que isso seja uma necessidade, né? Então, isso é o primeiro conceito que eu quero deixar claro quando se fala em ocupações e sonhos de espíritos, né? Ocupação, isso é um paradigma, tá? Um conceito revolucionário, ocupação contínua. Às vezes a gente trabalha aqui 3 horinhas, lê uma horinha num livrinho assim, eu tô cansado. Aí vai para frente da televisão e fica 10 horas. Claro, as redes sociais, por exemplo, a televisão, quando tu tá estafado mentalmente, tu vai para frente de uma televisão, ali tu tem cor, ali ou seja, a imagem colorida, ali tu tem o som, a voz, ali tu tem um enredo, tá tudo feito ali, tu não precisa criar nada, é só sentar na frente e aquilo vai entrando, né? Tu não precisa criar, se tu lê um livro, não, se tu lê um livro, se é um romance, tu tem que criar a cena, tu tem que imaginar e tal, ou seja, e se é um livro pior ainda, tem gente que quando começa a ler livros mais pesados, técnicos, diz, eu leio uma página e tem que voltar lá na frente, lá em cima, porque eu já esqueci tudo, não entendi. É porque é difícil, né? O hábito se cria devagarinho. Então, só que assim, a gente, em relação à vida espiritual, a gente pode começar agora já, tranquilamente, né? Bom, em relação a essa questão, acho que está claro, né? Em relação ou seja, ó,
nós não estamos sujeitos, ainda na primeira questão ali, a sujeitos à fadiga corpórea e necessidades. Então, enfim, era isso que eu dizia, né? Mais para frente, eu acho esse conceito também outro conceito maravilhoso, né? Fundamental para nós, né? É, é o conceito de experiência total. Veja só, eu me lembro, Raul, tu não vai lembrar, eu não vou citar nomes, né? Mas eu me lembro do pai de duas jovens espíritas que nós tínhamos, que elas eram super atuantes no movimento espírita, lá no Amor e Humildade, e uma vez a gente foi na casa delas, né? E eram, imagina nós, doidos, né? Fazendo coisa, atividade, um monte de. A gente rodava a semana, lembra? Era sábado, era domingo, era feriado, a gente fazia evento, a gente estava a 1000%. E a gente convidou esse senhor para nos ajudar num evento que era na infraestrutura, lá na cozinha, né? Fazer comida, lavar prato e tal, nos eventos juvenis. E ele disse assim, ó, eu me lembro até hoje, ele disse assim, ó, eu já cumpri a minha missão. Ele ficava, me levantava até o final do dia na frente da televisão, aposentado. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Quando a gente convidou ele, ele disse que já tinha cumprido a missão dele e tal. E eu acho que nem centro espírita ele ia mais. Não sei se ele ficava o dia inteiro na frente da televisão. Bom, resultado. A questão 550, a questão não, desculpa, 560, 560, ela dá um upgrade de 360 nessa visão, né? Esse é o conceito de experiência total. Simplesmente o espírito responde aqui. Quando Kardec pergunta se os espíritos têm cada um atributos especiais, ele faz questão de mencionar assim, ó, todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos. Ele não, veja, não é exagero, a todos os planos do universo. Ou seja, percebam, gente, como esse conceito ele nos coloca como eternos, não apenas aprendizes, mas obreiros humildes num cenário em que nós estamos apenas galgando os primeiros passos. Nós vamos ter que habitar em toda parte. Vamos ter que adquirir o conhecimento de todas as coisas. E vamos ter que, no caso, assumir funções em todos os planos do universo. Então, percebam como esse conceito dilata a nossa responsabilidade como espírito, né? Quer dizer, isso já poderíamos parar aqui, né? Porque isso aqui é mais ocupação que isso. E quando nós estamos encarnados, né? Assim, naquele letargo da matéria, né? A gente pensa que faz muito. Esse é o ponto. Pensem sempre que à medida que nós temos no mundo material, ela é absolutamente assim incipiente em relação ao que nós temos que fazer. Então, se vocês viverem 100, 110 anos, e se vocês não pararem até o dia do desencarne, a gente pode ter certeza que ainda vai ter muita, muita, muita coisa para fazer. Então, e provavelmente a gente não vai conseguir, apesar de não ser impossível, a gente é muito improvável, mas não impossível, vejam bem, não quero ser mal interpretado aqui, que a gente consiga não voltar mais a esse planeta, mas é possível, tá? Não é impossível, é improvável que aconteça, mas não é impossível. Provavelmente a gente vai ter que, não vamos conseguir exaurir vamos dizer assim, os nossos débitos com a lei em relação ao planeta Terra, né? Então, esse conceito de experiência total, eu acho que é um conceito que tem que ficar claro, né? Como o de ocupação contínua, o de experiência total. Vamos revolucionar os nossos conceitos ainda encarnados
em função desses dois novos conceitos, né? E aí a ideia da escala espírita, né? De essa discussão de que, será que o espírito já pode ir lá ser criado e já ir direto lá para ser um espírito superior? O espírito aqui, ele é claro, né? Ele diz assim, não, tem que passar por todos os graus da escala. Gente, não esqueçam, os graus da escala espírita estão lá no item 100, né? Já ainda já na segunda parte do Livro dos Espíritos, o item 100 é a escala espírita, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem três. Os espíritos imperfeitos, as três ordens, as três grandes ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Não tem como, nós vamos ter que passar pelas três. Não significa que a gente precise passar por todas as subescalas, porque cada uma dessas escalas tem divisões. A gente não precisa passar por todas as divisões, né? Ou seja, ninguém precisa fazer o mal. Lá nos espíritos imperfeitos tem uma série de subitens lá que são relativos a espíritos que praticam o mal. Nós não precisamos praticar o mal. O espírito é ignorante, mas nasce ignorante, etc., criado ignorante, mas pode ser que não, que desde o início opte pelos bons exemplos, Deus dá oportunidade para isso, né? Eu acho que quem está aqui hoje, encarnado no planeta Terra, é porque não seguiu a senda do bem, está aqui por algum motivo um pouco mais sério. Então, eu acho que esses conceitos são fundamentais, certo? É, eu acho que também, seguindo um pouco à frente, eu acho que nós temos, ou seja, que um outro conceito que é derivado daquele conceito de ocupação contínua e de atividade total, está na questão 563, que eu acho fundamental também para a gente romper uma barreira aí que muitas vezes a gente separa em relação à atividade prazerosa e a atividade de lazer, que isso a cultura nos manda, principalmente a cultura capitalista, né? Nos manda, nos cria-nos esse conceito. Nós estamos imersos nesse conceito na sociedade de lazer e de trabalho. Então a gente pensa que trabalhar não traz lazer. Estudar é uma obrigação. Estudar é uma obrigação, lá desde os bancos escolares. Aqui na questão 563, a gente vai ver, quando fala-se das ocupações dos espíritos, eles vão dizer assim, não, o conceito que vocês têm é completamente equivocado. O trabalho dos espíritos gera o lazer. A felicidade para os espíritos é trabalho. A atividade gera felicidade, porque eles estão sendo úteis com a consciência de dever cumprido. Esse é o ponto. Não é obrigação. E nós, muitas vezes, nos acostumamos a ver atividade profissional, a ver atividade mesmo de estudo, como uma atividade, como uma coisa, obrigação. Aí depois nós paramos e vamos para a nossa atividade de lazer. Acho que talvez a gente tenha que virar a chave na nossa cabeça, até porque a vida fica mais fácil, né? Se a gente consegue ver o trabalho como lazer. E isso, percebam, vamos dizer assim, vamos dizer, é uma barreira que quem tem que transpor é só nós. Então, atividade contínua do espírito. Atividade contínua do espírito, no mundo espiritual. O conceito de atividade total. E agora, esse conceito de que a atividade, ela gera felicidade, ela gera o gozo, ela gera o prazer. Então, a gente pode romper aquela ideia de que ser feliz é um estado. Gente, claro que gera um estado, né? A felicidade gera um estado em nós de plenitude. Mas pensem que a felicidade para os espíritos é intrínseca à atividade, e não apenas a um estado. Como lembra da ideia do paraíso? Aqui, inclusive, fala depois, né? Nesse capítulo vai falar, né? Atividade, o paraíso, né? Não, vou ficar lá numa imobilidade eterna, né? No gozo eterno, numa contemplação eterna. Não é isso. Felicidade, ela está intrinsecamente, ou seja, visceralmente ligada. A felicidade está ligada à atividade. Por isso, vejam, Aristóteles
tem um livrinho chamado Ética Nicômaco, que foi o seu filho, ele dedicou ao seu filho, Nicômaco, né? É, a ética do Aristóteles, ela é uma ética de virtudes, justamente por isso, é o primeiro best-seller de ética do planeta, né? O advogado aí, provavelmente, né? Quem é advogado, e o Raul, com certeza leu o Aristóteles, né? É uma ética de virtudes, ou seja, para o indivíduo chegar no que o Aristóteles chama de eudaimonia ou felicidade, ele tem que praticar as virtudes. Ou seja, o Aristóteles acertou em cheio. As virtudes, a prática das virtudes geram a felicidade, certo? Isso é um ponto fundamental para não pensar que, ah, não, a felicidade é aquele estado. Também gera. Claro que quando tu está feliz, quando tu está com a tua consciência tranquila, quando tu está assim, ó, contemplando o oceano, o mar, ou então a natureza, é óbvio que ele gera uma sensação de bem-estar, gera a contemplação. Aliás, os filósofos dizem que a contemplação também, faz parte da eudaimonia, dessa felicidade, né? Mas não esqueçamos que essa questão traz exatamente isso. A questão 563 nos coloca com os pés no chão. A felicidade só é possível na atividade. O prazer na prática da atividade, na execução das nossas tarefas, nas tarefas boas, né? As tarefas que nos vinculam às coisas boas, óbvio, às virtudes, né? Então, isso eu acho que é muito importante, né? Dentro desse contexto. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, gente, atrapalha aí, façam, por favor, me interrompam, né? Enfim, eu acho que o capítulo todo ele vai falando sobre essas questões relacionadas aos espíritos. Depois ele começa aqui vários capítulos sobre os espíritos inferiores, né? As ocupações dos espíritos mais inferiores. Depois ele fala sobre as missões, fala sobre o tipo de missão. Então, assim, eu poderia resumir e dizer assim, ó, todos nós temos missões, todos os espíritos têm missões. Alguns nem sabem que tem, né? O capítulo vai dizer isso. Alguns nem sabem que têm missões. Mas as nossas ocupações, mesmo enquanto encarnados, também são, vamos dizer assim, missionárias, né? Pode ser a missão assim, de se ocupar por exemplo, no livro Os Mensageiros, tem lá uma situação em que o André Luiz vai para o campo, eles vão para o campo, né? E quando eles vão para o campo, eles estão numa estrada de terra, assim, se dirigindo para o local para onde eles iam, né? Lá para uma casa, lá onde tinha uma situação espiritual lá, e eles estão se deslocando e veem um perrenguezinho ali no meio do caminho, numa estrada de chão ali. Aí eles param e o orientador que está levando eles, o coordenador das tarefas daquela região lá, diz o seguinte, fala para o cara, pô, como é que tu deixou acontecer isso? Tinha um espírito que era responsável daquela estrada. E ele não conseguiu evitar que um cara estava conduzindo lá um carro de burros lá, e o burro empacou. Olha só, a história é essa, pode olhar lá nos mensageiros. O burro empacou e o cara começou a xingar o burro e bater no burro, de repente o burro deu-lhe uma sapatada, um pesaço, né? Deu-lhe como é que a gente diz? Um coice. E o cara teve uma fratura cerebral, cara. O cara. Eu não me lembro como é que foi o desfecho dessa parte aí, mas para vocês verem, a missão daquele espírito era cuidar daquela estrada. E assim, tem espíritos que se ocupam de missões, por exemplo, relacionadas aos fenômenos da natureza. Tem espíritos que se ocupam de missões como a paternidade, como diz aqui, né, que a paternidade é uma missão, né, a maternidade, a paternidade, enfim. E os encarnados, todos nós temos missões, umas maiores, outras menores, né? E apesar de nós imaginarmos que às vezes assim, tu tem o teu espírito, se vocês olharem a classificação lá, que Kardec depois, posteriormente, explicou, ele vai dizer que vocês têm espíritos, aqueles espíritos familiares, vocês têm aqueles espíritos, os protetores, né? Aqueles espíritos protetores que se ocupam da encarnação de vocês,
né? Aquela encarnação, eles são espíritos superiores que vão se ocupar da proteção de você geral, de toda a encarnação, mas tem espíritos também que são, vamos dizer assim, são missionários, são espíritos que se ocupam das missões que vocês têm. Ah, vocês têm a missão de organizar um centro comunitário, vocês têm a missão de coordenar uma atividade, por exemplo, aqui, coordenar a atividade desse grupo de estudo. Tem espíritos que se ocupam de estar com vocês, tentar inspirá-los e tal. Ou seja, as nossas missões, elas podem até ter mais de um espírito. Se tu tem missões profissionais e se tu tem missões no centro espírita, enfim, tu pode ter missões diferenciadas e ter espíritos diferentes te ajudando. Isso, e mais espírito protetor é um só. Né? E se vocês forem lá olhar no Evangelho, tem a doutrina dos anjos da guarda, o próprio São Luís e o Santo Agostinho, lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho, tem um texto sobre isso. A doutrina dos anjos da guarda, eles dizem lá assim, ó, vocês pensam que o espírito protetor de vocês, o anjo da guarda de vocês, precisa estar aqui do lado de vocês? Muitas vezes eles podem estar em outro planeta. Ou seja, as ligações do espírito protetor de vocês é uma ligação tão... Vocês já viram falar em emaranhamento, fenômeno da física quântica? É um fenômeno muito interessante. Já foi provado. Criaram duas partículas atômicas, uma no laboratório nos Estados Unidos. E uma dessas partículas foram isoladas uma da outra e uma foi levada lá para a estação espacial. Isso não é mentira, tá? Isso é sério. Isso se chama emaranhamento na física quântica. Essas duas partículas, que eram irmãs, né? Mas eu quero destacar aqui o princípio, né? O princípio de como acontece isso. A partícula foi despolarizada, ou seja, houve uma modificação na partícula que estava aqui, que ficou no laboratório aqui nos Estados Unidos. Instantaneamente, a partícula que estava lá na estação espacial também modificou. Não foi com delay de segundos, foi instantaneamente. Ou seja, nós temos muito pouco conhecimento das leis que regem as ligações entre nós, os espíritos, até entre nós encarnados, espíritos simpáticos ou antipáticos. Nós temos vínculos graves com aqueles, diria Saint-Exupéry, né? Somos responsáveis por aquilo que cativamos ou por aquilo que animalizamos, ou seja, aquilo que nós antipatizamos, né? Da mesma forma. Nós temos ligações severas, graves, e o nosso guia, o nosso espírito protetor, ele pode estar num outro planeta, que quando estivermos correndo perigo, antes de nós começarmos a correr perigo, ele já vai saber e vai vir aqui nos inspirar a mudar a direção, se nós fôssemos bater de carro ou parar por algum motivo, etc. Isso é muito sério, gente. A gente não imagina como essas leis funcionam, a gente não tem essa noção, essa dimensão muitas vezes, né? Então, nós podemos, e também nós temos, além do guia, além do protetor, além dos nossos espíritos familiares, que se ocupam muitas vezes aqui com as nossas ocupações na casa. Ah, não, tu vai sair, deixar a luz acesa, não, tá esquecendo a porta aberta, esqueceu de alimentar o cachorro. Tudo isso, muitas vezes, são amigos, familiares, espirituais estão aqui do nosso lado que nos ajudam, né? E temos também os nossos espíritos simpáticos, né? Aqueles que estão ligados a nós, e muitas vezes fazem parte da nossa família espiritual, mas não necessariamente não estão, assim, não têm um vínculo maior, mas estão querendo nos ajudar, querem nos ajudar, né? E fazem, e nos inspiram, né? Agora, pensem nisso. No momento em que vocês, isso está claro aqui no capítulo, no momento em que vocês começam a se ocupar de atividades menos dignas, cultivar vícios, vocês começam a afastar esses espíritos, né? Esses espíritos, naturalmente, magneticamente, não conseguem mais vincular-se a vocês, mas eles estão sempre em vigília. Vejam, essas ligações magnéticas são profundas, então eles, mesmo não conseguindo ter acesso a vocês, eles vão estar ligados. No momento em que vocês abrirem uma brecha, vocês têm novamente a conexão. Isso é muito importante. É claro que se vocês chegarem ao ponto, como naquele livro Libertação, do André Luiz, né? De chegarem ao perispírito, a forma perispiritual, em formas ovoides,
as ligações ali de duas, vamos dizer assim, dois seres perispirituais, né? Seres espirituais com seus perispíritos, simplesmente é, assim, sem a forma humana, ligados e se consumindo vibratoriamente, ali o trabalho vai ser secular para desfazer aquelas ligações, né? Negativas. Mas há sempre a gente tem que entender que há possibilidade, né? Sempre há possibilidade. Então, os espíritos sempre vão ocupar, vão dizer assim, desincumbir-se das suas missões, desencarnados ou não, certo? E se vocês pensarem, se nós pensarmos que nós não temos missão, nós estamos enganados. Todos nós temos missões, certo? Isso é quase que é quase que determinante que no nosso estágio evolutivo, principalmente nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós temos missões, com certeza. Muitas vezes esquecemos, muitas vezes desprezamos, muitas vezes nós começamos a receber intuitivamente e logo isso se torna muito diáfano, se torna muito assim longínquo, muito distante. A gente se ocupa tanto com as coisas materiais que isso acaba se perdendo, mas pode ter certeza que nós estamos, eu digo por mim, né? Com certeza, um terço do que a gente programou para fazer, a gente está conseguindo fazer. A gente muitas das nossas missões, nós acabamos desprezando a tal ponto de nem conseguirmos nos vincular a elas e tomar contato com essas responsabilidades. Acabam se perdendo, né? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Cada um sabe de si. Eu ainda tenho quanto tempo aí, Raul? Vamos lá. E Tem vou dizer, e vou 15 até citar o minutos, exemplo da. Hã? 15 Tá minutos, acabando? Tá. E 15, vamos citar 15. um exemplo até da Joana d'Arc, hein? Ah, De é? como a gente Opa. consegue O, alterar as nossas. Assim, ó, uma das coisas que aqui é dito no capítulo é uma coisa muito clara aqui, que fica bem claro. O Kardec é que diz isso, tá? Ninguém, nenhum espírito, ó, na questão 569, no início do comentário dele, ó, as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Ninguém encarna nessa terra para ser Hitler. Ninguém. Ninguém encarna nessa terra com a missão de fazer o mal. Só de fazer o bem. Se vocês começaram a fazer o mal, é porque vocês se perderam. Se a gente começa a fazer o mal, se a gente começa a fazer atrapalhada aí, prejudicar os outros e tal, ou deixar muito a Bangu as nossas responsabilidades, isso é questão nossa. E eu vou citar o exemplo da nossa mentora aqui, da mentora, ou pelo menos da nossa. Como é que a gente pode. Como é que a gente chama mesmo quando ela leva o nome do grupo, a nossa Patronesse? patronessa, a nossa Joana d'Arc. Eu casualmente, olha só, eu bati com isso aqui, ó, no, num sebo aí, ó. Aquele livro da Herman Dufour, a história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, sabe? Ah, eu procurei, mas está muito caro esse livro, né? Tá mais de Pô, eu 300 achei reais. por, eu achei por R$ 16 ali no sebo. Puxa vida. No sebo ali ali em São José. Não, mas eu tô já na metade e depois eu leio para vocês. Para vocês terem uma ideia, como os espíritos, eles não só têm missões, como também a missão, muitas vezes, ela é uma obstinação do espírito que encarna, como foi Joana d'Arc, e como a história da humanidade ela é construída em conjunto, né? Em conjunto. E percebam, segundo ela aqui, né, segundo ela diz, né, a Joana d'Arc diz lá que antes de ser presa, várias vezes ela foi alertada pelos. Eu acho que ela teria que libertar Paris ainda, porque ela diz que várias vezes foi alertada por aqueles três espíritos, né, que acompanhavam ela. Ela várias vezes foi alertada por aqueles espíritos para ela ir para casa, para ela sair daquele meio que ela já tinha cumprido a missão dela, que depois viriam outras responsabilidades, mas o rei não liberava ela, né? O Carlos VII, lá o Charles VII não liberava ela. E os espíritos batendo na tecla.
assim, coisas extraordinárias que ela recebeu dos espíritos, daqueles 3 espíritos que ela via, né? Daqueles 2 santas e um santo, né? Que ela recebeu, que foram determinantes para ela chegar no ponto onde chegou. Então, ela premeditava as coisas, ela curava, ela dizia coisas que iriam acontecer, ou, enfim, ela era, ou então que tinham acontecido. É, eu vi o filme também, depois que eu entrei no grupo aqui, eu vi o filme, e no filme não aparece, sabe aquele filme com a Mila Jovovich lá? Eu vi aquele filme, né? E no filme não mostra o que, que ela falou pro rei Charles VII quando ela entrou lá para falar com ele reservadamente, quando ela conheceu ele, né? Mas no livro aqui ela diz o que, que falou com ele. Ela diz assim, ó, que o cara tava tendo um caso e que o marido da mulher que ele estava se relacionando, ele estava tendo, tinha uma mulher traindo o marido com ele, que era uma pessoa lá do staff dele, né? E que o cara ia descobrir que ia dar rolo, né? Que era para ele parar de fazer aquilo. Quer dizer, aquilo ali, ela que revelou ali, sabe? Então, assim, coisas que ela diz que foram assopradas pelos espíritos, foram ditadas pelos espíritos praticamente, né? Para ela, através da psicofonia, e para a gente ver como é dinâmica a história humana, né? Desde o Herculano Pires tem aquele livro, né? O Espírito e o Tempo, em que ele sustenta essa ideia, né? De que a história da humanidade é a história dos 2 mundos se interpenetrando, né? Do mundo espiritual e do mundo material, né? Que a gente nunca, nenhum fato material foi construído sem a participação, sem a inspiração, sem a presença do mundo espiritual. E aqui fica muito claro isso, né? Em todas essas passagens que a gente está, em todas essas questões aqui, né? Então, mais ou menos, gente, mais ou menos, eu acho que estariam, vamos dizer assim, resumidos os principais elementos desse capítulo que eu vi. Uma das coisas que eu queria deixar claro para vocês, que realmente assim acho que vale a pena a gente bater na tecla, é que não adianta morrer sem desencarnar. Dentro desse capítulo, ocupações dos espíritos e missões dos espíritos, a gente fica claro essa ideia de que aqui, inclusive, ele fala em várias questões aqui, justamente essa ideia de que o espírito ele se ocupa das coisas no mundo espiritual conforme morreu, conforme foi para outro lado. Então, é, eu nem vou levantar uma polêmica que eu acho que se nós tivéssemos mais tempo, além do básico, era interessante a gente discutir, que é a questão 564, que no momento da resposta lá, ele diz assim: falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas e agem por instintos. E mais do que por uma vontade determinada. Isso aqui era depois de nós refletirmos, eu queria até que vocês refletissem sobre isso. Existe uma discussão muito séria dentro da doutrina do meio espírita, a partir de quando que o espírito começa, vamos dizer, a ter responsabilidade sobre seus erros. Né? Ou seja, o livre-arbítrio começa a se dilatar, ele começa a ter consciência de si mesmo, porque aqui fala em consciência de si mesmo, ou seja, consciência de que ele é espírito. E aí ele equivale antes disso, ele equivale como uma criança, né? Recém-nascida. Então, valeria a pena a gente refletir sobre uma questão desse tipo, né? Como é que nós poderíamos encarar essa ideia, essa resposta na 564, né? O espírito, então, sem ter consciência de si, ele não erra? Ou mesmo, por exemplo, se a gente discute-se muito lá nas leis morais, tem muitas questões que o Kardec levanta para os espíritos nessa questão da responsabilidade, né? A intenção, o que vale é a intenção. Então, o cidadão vai para a guerra, matou, ele é considerado um assassino, o que vale é a intenção. Tem um caso na Revista Espírita muito interessante, que um indivíduo que se apaixonou por uma moça, a moça só estava com ele por interesse.
E chegou um momento em que ele estava muito apaixonado e ela não. E ela um dia resolveu dar um fora nele, nem abriu a porta. Ele foi na casa dela, ele nem abriu a porta para ela. Ela disse, ela não abriu a porta para ele. Ela disse, não quero mais, tchau. Aí o cara se matou ali mesmo. Se matou lá na rua. Aí os espíritos perguntam, né? O Kardec pergunta, mas vem cá, o cara é considerado suicida? Assim, ó, ele tirou a própria vida, mas o que o motivou e tal, e diz que a moça tem responsabilidade e que a responsabilidade dele não é tão grande como a de um suicida. Olha só como são essas questões, né? Então, vejam, o que significa essa consciência de si mesmo? Né? O que significa essa dilatação do livre-arbítrio a partir da consciência de si mesmo? Isso é importante, gente, porque muitas vezes nós vemos pessoas errando, inclusive, cruelmente, né? E a gente imputa certos, julga, inclusive, né? E eu acho que a questão mesmo da consequência moral desse ensino, né? O quanto nós podemos julgar, né, os outros. E ao contrário também, o contrário é assim, muitas vezes o indivíduo tem uma intenção, a ação dele é diminuta, a intenção dele é ruim, mas a reação dele é muito pequena. Vamos dizer, não teve o efeito que ele esperava, mas o resultado pessoal para ele, vamos dizer, o cara queria envenenar alguém. A pessoa comeu veneno lá, mas não morreu. Está viva, conseguiu, o organismo absorveu e tal. Veja, será que ele vai ser julgado como um assassino? Será que ele vai ser considerado um assassino? Veja, que interessante, né? Então, vejam, isso aí são questões que seriam interessantes, né? Serem tratadas nessa ideia de que, a partir da consciência de si mesmos e da dilatação do livre-arbítrio. E eu quero encerrar, nesses últimos 5 minutinhos, assim, eu acho que a gente pode, dentro dessa perspectiva, né, da nossa missão, né, nós nos atermos àquela questão 573 ali, em que ele pergunta, né, Kardec pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Percebam que o espírito não dá muita opção, tá? Olha o que o espírito fala. Instruir, ele não está perguntando sobre a missão dos espíritas, ele está perguntando sobre em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Instruir os homens. Não, veja, ele não fez um texto introdutório, não, ele é direto. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, gente, eu queria encerrar com essa ideia, e ele complementa, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes, né? Ou seja, ele coloca, principalmente, se nós pensarmos como espíritas, né, que somos, com esse conhecimento revolucionário, inclusive eu mencionava no início da nossa conversa, nós vamos perceber que eu trago aqui até a alegoria da caverna da caverna lá do Platão, lembra da alegoria da caverna? É muito interessante. A alegoria da caverna, o Platão diz que os homens viviam acorrentados de frente para um paredão, só viam sombras passando, não conseguiam mover o pescoço. E viviam, aquilo ali era a vida deles, aquilo ali era a verdade para eles. Aí um deles se libertou das correntes, né? Conseguiu romper os grilhões. E ele consegue sair daquele processo ali. Quando ele está subindo em direção à saída da caverna, ele vê que aquelas sombras, imagens que eles viam como verdade, eram sombras. Sombras, porque tinha uma fogueira que estava sempre acesa e pessoas passavam com fantoches gigantes, fantoches na frente da fogueira, e aqueles fantoches de pessoas, de objetos, de coisas, aqueles fantoches projetavam aquelas imagens na parede que os homens estavam vendo, os homens acorrentados. Então, o que eles pensavam que era a verdade eram simplesmente sombras, não eram nem os objetos, eram sombras dos objetos. E aí ele passa por aquilo e vê que o que ele acreditou a vida inteira era uma falácia.
E aí ele sobe, continua subindo, e quando chega na saída da caverna, o sol brilhando, ele tem aquele ofusca a visão dele, ele é obrigado, dói os olhos, ele é obrigado a fechar os olhos, e aquilo ali é uma situação muito séria, né? Que até ele conseguir se adaptar à luminosidade, ele demora muito tempo, mas consegue devagarinho e tal, assimilar o que é a verdade, né? A verdade é aquilo que então ele vislumbra, né? A partir da saída da caverna. Bom, lá ele encontra, né? Mestres e que dizem para ele assim, ó, ei, sabe aquele local lá de onde tu saiu? Pois é, tu vai ter que voltar lá e vai ter que falar para eles que aquilo que eles veem lá não é a verdade. Tu vai ter que voltar lá e dizer para eles, ó, o que vocês estão vendo aí, meu, vocês nem imaginam que pegadinha que falácia que é. Vocês não estão. Isso não é a verdade da verdade. Isso aí é o reflexo de um objeto que também não é verdadeiro, que é já uma réplica, uma reprodução. A verdade está lá fora. E ele, então, a contragosto, desce. Gente, Platão cria no livro A República, no livro 7 da República, a alegoria da caverna, contando a história, na verdade, de Sócrates, que desceu ao mundo para falar, porque o Platão, Sócrates eram reencarnacionistas, né? E ele, então, está dizendo, ele está contando a história de Sócrates, né? Que Sócrates desce ao mundo para falar sobre a verdade aos homens. E do conhece-te a ti mesmo, etc. Né? Então, esse homem desce a caverna, e quando ele começa a tentar explicar para quem está lá embaixo, os caras querem matar ele. Ele teve que sair fora, ir embora, não é acreditado, né? Chama ele de lunático, de mentiroso, e ele, então, ele quase matam ele. E o Sócrates foi condenado a tomar cicuta, morreu, né? Envenenado por morte, né? Por condenação. Então, e qual é o objetivo desse indivíduo que desce? É ensinar, instruir os homens, é ajudá-los a avançar. Então, para mim, o espírito, quando começa a dar essa resposta na questão 573, ele está falando para nós. Ele está dizendo, olha, ó, vocês aqui, ó, já conseguiram ver a verdade, que é eu acho que nós, gente, se nós, quem viu o filme Matrix aqui, na verdade, eu não sei se você sabe que o filme Matrix, principalmente o primeiro, lá com o Neo, né, do Keanu Reeves, lá aquele filme com o Neo, com o Keanu Reeves, aquele primeiro filme é uma representação da alegoria da caverna. Se vocês tentem ver aquele filme de novo com os olhos focados nessa alegoria do cara que está vivendo uma vida lá de projeções, está lá acorrentado e de repente ele toma contato com a realidade. É isso que acontece. Hoje em dia até tem uma expressão muito 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 assim, tem um cara na internet que eu gosto muito, acho que ele é um japonês, o José Kobori, ele fala sobre, ó, tira o plug da nuca aí, cara. Ele fala, tira o plug da nuca, ou seja, tira o plug da nuca, que nem o Neo lá no Matrix, né? E começa a ver a realidade, a verdade, né? E eu acho que nós já tiramos o plug da nuca. Os espíritas já sabem o que é a vida, do que a vida se constitui. A vida eterna, do espírito imortal, do mundo que existe do outro lado, da morte, que é uma alfândega, de tudo que nós temos que fazer aqui encarnados. Nós já sabemos de tudo isso. Então, primeiro, temos que aplicar a si próprio. Né? Por isso que Sócrates foi tão importante em falar com este a ti mesmo. Né? A Joana, em toda a série psicológica, uma das coisas que ela mais enfatiza é isso: ó, fazer a caridade é muito bom, mas tu tem que olhar para dentro de si. E depois que tu conseguir o si próprio, aí tu vai amar o outro. Tu vai amar o outro. E como é que qual é a maior demonstração de amor que tu pode dar para o próximo? É alcançar aquilo que tu já alcançou no si, se conhecer. Ou seja, instruir os homens, ajudá-los a avançar. Então eu queria encerrar. É claro que o capítulo, né, gente, nós não conseguimos chegar na plenitude da temática. Aliás, faltou muita coisa. Se eu fosse falar
tudo o que eu tinha programado aqui, o Raul, vocês tinham que pegar um travesseiro, o Raul desligava a live e tal. Mas dentro desse tempo eu procurei fazer uma introdução, desenvolver o tema dentro daquilo que os conceitos que eu achei fundamentais no trabalho, no capítulo aqui, e encerrar com uma mensagem, que é sempre, eu acredito que cada conceito da doutrina espírita tem que nos remeter a uma consequência em nossa vida prática, né? Então, seria isso, gente. Um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Ó, gratidão mesmo pela oportunidade. Raul e amigos, amigas, tá bom? E nós temos muito a agradecer aí ao Silvio, que gentilmente concordou em trazer toda essa sabedoria aí para o grupo. E em função do horário, não vai dar para a gente abrir para perguntas Pô, e eu falei o explicações. tempo inteiro, cara. Que sacanagem, meu. Não, mas na próxima reunião a gente deixa um tempinho aí, ou se vocês quiserem lá no grupo do WhatsApp lançarem as colocações, as perguntas, acho que também é válido, né? E a gente continua o bate-papo lá, ok? Então, é, agradecemos mais uma vez a todos aí que participaram, estiveram aí presentes, apesar do frio. E até aqueles que estão fora de casa, aí o caso do Osmar, do Jorge e tal, queremos sempre estar contando, né, com essa fraternidade entre nós, com essa disposição para o aprendizado, né? E temos a agradecer também ao Criador, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que, em meio a tantas ocupações, missões que hoje aprendemos, eles reservam, né, essa parcela do seu tempo tão importante para nos orientar, né? Para nos transmitir essas boas intuições e que nós possamos fazer a nossa parte, mantendo as vibrações elevadas a fim de captarmos tudo isso que vai contribuir para a nossa evolução, para que aproveitemos ao máximo a oportunidade da presente encarnação. Em teu nome, Senhor, encerramos esta reunião, desejando uma boa semana aí para todos. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado aí também, Silvio. Obrigado, boa noite, gente, pela paciência aí. Ah, valeu. Vamos encerrar aqui a gravação, então. Boa noite a todos. Um grande abraço. Obrigada, boa semana.